Pronto, tá gravando agora e agora estou tentando colocar aqui de novo no lugar onde é que estava. Bem, boa tarde a todos. Quem for chegando, a gente vai dar um jeito de explicar e depois a pessoa dá uma olhadinha lá no início da aula pelo YouTube, né? Como eu sempre coloco. Então a gente vai começar já direto no capítulo 6, seção 4, onde Anne Conway escreve que há apenas três espécies de ser essencialmente distintas uma das outras, nomeadamente Deus, que é supremo, Cristo, o mediador, e as criaturas que estão num nível muito inferior. Ou seja, é a retomada daquilo que eu já falei algumas vezes, dos seus três estatutos ontológicos, onde ela faz uma redução daquilo de tudo que existe a partir de três é, classificações essenciais. Ou se é Deus, ou se é Cristo, ou Adão celestial, ou que é a natureza mediadora, ou se é criatura, criação. Isso abarca todas as coisas existentes no universo. Então, ela vai dizer aqui que nessa sessão ela vai explicar por que ela acredita nisso, por que ela desenvolve isso como uma teoria filosófica. E aí ela começa. Estou já com a minha versão impressa, minha amiga mandou pelo correio. Visto sabermos a que ponto que as coisas podem transformar-se, temos agora de determinar quantas espécies de coisas existem distintas umas das outras em termos de sua substância ou essência. Se examinarmos rigorosamente esta questão, descobriremos que há apenas três, que, como acima dissemos, são Deus, Cristo e as criaturas, e que estas três espécies são realmente distintas em termos de sua essência, já ficou demonstrado. Ou seja, ela já demonstrou anteriormente nas aulas qual é a distinção fundamental entre as três. Só para recapitular, a natureza de Deus é ser criador, ou seja, o que faz de Deus Deus é o fato dele ser o criador das coisas, a sua natureza, então, a sua natureza criadora. A de Cristo é a natureza intermediária, ou a natureza média entre a criação e as criaturas. E as criaturas, que somos nós e todas as outras coisas existentes, que têm essa natureza mutável. E aí tem essa característica. Deus não é mutável em Anicono, ele não muda, ele é o mesmo, ele não é bom, não é mau, ele é bom, essencialmente bom, mas essa sua bondade é uma bondade transcendente no sentido de uma explicação, digamos, em que eu pudesse simplesmente colocá-la no nível moral. Ele está além dessa a sua bondade, a sua beatitude, ela está além desse escopo. Ou a natureza mediadora é a natureza que então tem essa possibilidade de criação. Lembra que eu falei logos, de dar nomes, de dizer o que é algo e não dizer. E por isso que se confunde com o Adão celestial da Cabala. Eu até deixei lá um link do Wikipédia do Adam Kadmon, que é o nome que se dá na Cabala judaica, é esse Adão celestial, e as criaturas que possuem a sua natureza mutável. E por que mutável? Porque elas podem o tempo todo aprimorar-se, tornar-se melhor, rumo à perfeição divina. Por isso que existem esses três estatutos ontológicos aí na metafísica da Anne Conway. Isso foi o que ela já demonstrou. Seguindo, nenhum argumento pode provar que existe uma quarta espécie distinta das outras. Na verdade, uma quarta espécie parece completamente supérflua, visto que todos os fenômenos do universo inteiro podem ser reduzidos a estas três espécies acima referidas. Como se das suas causas originais e peculiares se tratasse, nada nos obriga a reconhecer mais uma espécie de acordo com a seguinte regra: aquilo que é corretamente compreendido é o que é mais verdadeiro e certo. Aqui tem uma nota de rodapé que vai nos direcionar para o Descartes, ou seja, a partir das operações do intelecto, as suas investigações e as suas reduções, digamos assim, a partir de toda aquela coisa, por exemplo, do Descartes, imaginar, supor que é um Deus enganador, etc., ele chega à conclusão que ele existe lá
nas suas meditações metafísicas, enfim, ela vai fazer mais ou menos, ela vai dizer que ela fez interiormente esse processo, ela supôs muita coisa e viu que essas suposições, essas hipóteses de uma quarta, quinta ou sexta natureza, ou até mais, não se sustentavam por conta da própria razão, porque não haveria algo para além da explicação entre Criador, criatura e algo que os une, que os faz se comunicar de alguma maneira, que é a natureza intermediária, que ela vai denominar Cristo. Seguindo, as entidades não deveriam multiplicar-se sem necessidade. Além disso, porque as três espécies acima referidas esgotam todas as diferenças específicas em substâncias que nossas mentes é possível conceber, então essa enorme infinidade de coisas possíveis é preenchida por essas três espécies. Ou seja, pelo exercício da reflexão, o exercício meditativo aqui que ela está fazendo, ela vai dizer, olha, eu consigo reduzir tudo que existe a esses três estatutos ontológicos. Nada pode ser diferente disso aqui. Ou você é uma criatura, ou você foi criado, ou você é o criador, ou aquele que cria, ou então você é essa natureza intermediária que ela vai chamar mais à frente de logos, de verbo, que é o que, ou, que é no caso, quando a gente estuda um pouco de cabala, de mística judaica, é aquele que dá nome às outras coisas, às criaturas do mundo. Então ele está meio ali que interligando as criaturas e Deus. Ele faz esse papel. Parece um pouco complicado, mas é mais teológico até do que filosófico ainda nesse momento. Embora seja importante a compreensão dessas três coisas. Alguma dúvida até agora do que eu já falei? Assim? Professor? Amanda. Oi, diga. Oi. Eu tenho aqui dúvidas sobre essa a criatura essa que faz esse liame de Deus com as criaturas. Essa figura que quando você fala da Cabala, eu não consigo entender isso. Um ser imaginário, digamos assim. Não, é um ser necessário, ou seja, ele existe, ele não é imaginário. Quando eu falo da Cabala, eu estou me referindo à mística judaica. Não sei se você conhece alguma coisa relacionada a isso. Porque qual que é a proposta da Anne Conway? É uma proposta de conciliação entre a figura do Messias cristão, ou seja, Jesus de Nazaré, com a figura do Adão celeste, que está também presente, por incrível que pareça, em Paulo. Paulo fala sobre esse Adão celeste e o Adão terrestre. Então, ela está tentando dizer que, olha, esse cara aqui que vocês chamam na mística judaica de Adão celeste, ou de Adão Cadmon, ele é Jesus. Jesus é Adão Cadmon, e Adão Cadmon é Jesus. Tanto faz, são nomes diferentes para o mesmo ser. Que ser é esse? Esse ser da natureza mediadora, intermediária entre Deus e a criação, as criaturas. Por isso que talvez você faça uma confusão. Eu sempre procuro acrescentar a parte do Adão, porque eu acho interessante essa abordagem que a Anne Conway dá de incluir incluir algo além do cristianismo. E o seu próprio projeto é esse, né? O seu próprio projeto é um projeto de conciliação. Embora ela seja cristã, ela acha que seja Jesus mesmo, mas para ela aparentemente isso vai surgir como uma questão de linguagem. É como se eu estivesse dando nome diferente para Jesus, entendeu? Se você chama de Jesus, eu aqui no meu judaísmo chamo de Adão Cadmon, quer dizer, estou supondo que você é cristã, me desculpe se você não... Sim. Então, é a mesma coisa, não tem problema nenhum na nossa metafísica. Então, disputar esse território, fazer uma disputa teológica a partir de quem é o Messias, quem vai nos salvar, quem é a natureza intermediadora, seria o quê? Uma besteira, porque só muda o nome para o mesmo ser. Okay. É isso, no fundo, que ela quer dizer. É por isso que, no fundo, a metafísica dela tem tem essa contemporaneidade, eu diria. Estudar Anne Conway
e nessa coisa das disputas religiosas, nos faz ter o quê? Argumentos, munição intelectual para debater teologia com uma profundidade maior, debater filosofia da religião com uma profundidade maior, e não cair nessas querelas de dizer quem é que possui a verdade sobre tal religião. Não é isso que ela quer. Tá, Entende? ok. Melhorou. Foi? Melhorou. Se não foi, a gente vai de novo. Tá. Além disso, porque as 3 espécies acima referidas esgotam todas as diferenças específicas em substância que as nossas... isso eu já li. Como poderia encontrar-se lugar ou espaço para uma 4ª, 5ª, 6ª ou 7ª espécie? Já ficou demonstrado que estas 3 espécies têm essa capacidade. Certamente que, desde que alguma coisa possa denominar-se uma entidade, ou é completamente imutável como Deus, o Ser Supremo, ou é totalmente imutável, ou seja, para o bem e para o mal, como uma criatura, que na ordem do ser está no nível mais baixo, ou é mutável em parte quanto ao bem, como Cristo, Filho de Deus, o mediador entre Deus e as criaturas. Ou seja, a mutabilidade das criaturas é para o bem e para o mal. Uma criatura ela é boa ou má, e ela pode aprimorar-se. Isso eu já adianto. A proposta dela de metafísica é uma proposta de aprimoramento moral. Então, você tem nós, como criaturas, nos tornamos, ao longo do tempo, ou deveríamos nos tornar, de alguma maneira, melhores, mais perfeitos, junto a essa perfeição divina. Caminhar em direção a essa perfeição divina. A gente estaria sempre direcionado ao divino, a Deus, que é o ser mais perfeito de todos, e nós estamos infinitamente distante deles. Mas esse infinito, se a gente for fazer uma interpretação contemporânea da coisa e existencialista, seria o que dá graça, porque seria a nossa busca no nosso próprio aprimoramento, no nosso próprio crescimento, vamos colocar assim, em termos contemporâneos, para ficar mais simples de entender e para não ficar aquela coisa tão rígida da filosofia moderna. Enfim. Professor? Oi. Professor, mas aqui eu fui ler as meditações do Descartes que o senhor mandou. Então, mas aqui, por exemplo, não sei se eu estou falando bobagem, mas quando eu li essa primeira parte aqui, me veio uma dúvida, porque Descartes diz que o Deus, ele é um Deus bom e veraz. Como ele cria criaturas imperfeitas? Porque essa é a... Esse é o ele grande não poderia... da coisa. Não, mas nesse caso, quando ela Aí diz que a gente tese... está... Tá. Que a gente vou está deixar você falar e imperfeito... depois eu falo. Que a gente está como seres mutáveis e a gente está aqui para fazer um nosso aprimoramento, cara, eu acredito, para ser um aprimoramento, são ideias dela, como que poderia, fazendo um paralelo, não sei nem se cabe esse paralelo, mas foi o que eu pensei na hora, poxa, mas Descartes diz que o Deus, esse Deus é bom e veraz, como ele cria criaturas imperfeitas? Não deveria. Ele questiona isso. Então, o seu não. paralelo com Descartes está perfeito. Repito, o seu paralelo com Descartes está perfeito, porque aqui ela faz um paralelo com Descartes, aqui ela está debatendo com o sistema cartesiano de pensamento, que é esse, e eu vou te responder com isso com a tese do livre-arbítrio. Caso eu criasse somente criaturas perfeitas, eu não lhes daria a chance de serem nada para além de perfeitas. Isso lhes tiraria a liberdade e, em parte, se a gente for parar para pensar, tiraria a própria divindade de Deus e a sua benevolência. Porque esse Deus é tão bom, tão maravilhoso, de acordo com Conway, com Descartes, com outros filósofos, enfim, teólogos, de acordo com a Bíblia, enfim. Por que ele criaria criaturas, ele não daria liberdade imperfeitas? Porque quando a gente pega a Gênesis, por exemplo, para estudar, a gente vê lá que tem a liberdade da árvore do conhecimento. Quando há a mordida do fruto do conhecimento, você fez uma opção de escolha, você havia essa opção de escolha. Então, a benevolência divina ela é tanta que ela prefere deixar para que nós escolhemos o caminho a seguir do que nos dar um caminho pronto. Então, é por isso que Deus criaria criaturas imperfeitas,
porque a imperfeição, ela possibilita a liberdade de escolha. Já a perfeição, não. A perfeição, ela só tem um caminho. Ela é pronta, ela é dada. E a imperfeição, eu posso escolher entre o bem e o mal. E essa que é a grande sagacidade da coisa, eu acho. Essa que é a grande pulo do gato que a gente pode ficar refletindo durante a aula. A gente poderia dar um curso inteiro de teologia. Então, exatamente nesse trecho aqui, eu até botei umas interrogações, porque para mim teve incoerência. Se ela está falando que Deus é criador e o Descartes diz que o Deus é bom e veraz, e ele é longânimo, ele é benevolente, vai criar imperfeição para quê? Não. Para dar liberdade. Para dar essa liberdade, tá? Agora entendi. Ok. Porque se ele não desse a liberdade, ele talvez não fosse tão perfeito assim. Ele seria um Deus determinista. Por exemplo, um Deus antropomórfico que vai dizer, olha, você vai ter que ser assim, assado, acabou. Tá. Ao mesmo tempo, não haveria mérito nenhum em me aprimorar moralmente. E ela vai dizer que há mérito em se aprimorar moralmente. Há mérito em se tornar melhor. Então, é por isso que Deus cria ou permite, na verdade, não é bem que cria, ele permite a criação e a reprodução de seres tão imperfeitos como todos esses que estamos vendo aqui. E assim, se a gente for parar para pensar, é um pouco difícil, porque a gente acabou de ver um Trump saindo de uma forma horrorosa, a gente vive uma pandemia onde a gente vê a falha humana exposta no seu grau mais elevado, né, o seu egoísmo, enfim, a gente vê o surgimento de um vírus dado por um sistema econômico, financeiro e industrial que trata os animais não humanos com um descaso tão grande que permite essa mutação de vírus e cria isso. Então, a gente vê que essa é uma questão totalmente contemporânea. Não é uma questão que, por exemplo, você trouxe para a aula, mas que dá para um debate super grande e super interessante. Porque a gente vê a imperfeição e vê, assim, no fundo, eu acho que a sua questão é por que há mal no mundo? Se o mundo foi criado por um Deus tão bom. E aí eu diria, há mal no mundo, diria como Agostinho, se eu não me engano, há mal no mundo, justamente para haver a liberdade. Porque Deus não quer nos privar da liberdade. E a liberdade é como se fosse uma espécie de bem supremo. Foi? Professor, Oi. Eu tenho uma dúvida também. Em relação a essa questão da natureza de aprimoramento moral das criaturas que você está falando, eu fiquei pensando porque antes, em algumas aulas anteriores, você tinha falado justamente sobre como que para Anne Conway não tem distinção no Estatuto Ontológico das Criaturas entre aquelas vivas e as não vivas, né? Todas elas são criaturas. Todas elas são vivas. Mas... Tudo se aprimora, desde o meu controle aqui, ele vai se tornar um controle melhor. Mas aí tem como falar de aprimoramento moral no sentido de criaturas não vivas? Tem, porque ele se torna um controle mais eficaz. Ou uma pedra mais lustrosa, ou uma... Ela vai usar o exemplo do cavalo. O cavalo que é muito obediente ao seu dono se torna mais obediente, mais veloz, mais forte. Então, o aprimoramento moral ele não se dá somente nas virtudes que eu diria do coração, digamos assim. Ele se dá também na sua eficácia. A moralidade da Anne Conway também está relacionada à eficácia, à sua capacidade de ser o melhor possível dentro das suas condições. Então, ela não seria uma moralidade só por lado das virtudes humanas. Entendi. Um aprimoramento no sentido de cumprir cada vez melhor o papel que foi designado para a criatura em questão. Sim, não necessariamente que foi designado, mas que essas características que essa criatura possui possam melhorar. Então, o cavalo passa a correr mais rápido. A pedra, se ela é rígida e ela necessita que ela seja rígida naquela posição, ela se torne mais rígida, etc, etc, etc. O aprimoramento, quando ele é moral, mas essa moralidade não pode ser restrita
a um sentido de virtude. Não confundir isso com virtude somente. Tem o elemento da virtude, óbvio. Mas a virtude aqui ela não vai ser só daquelas características como o corajoso, o inteligente, enfim, não está nessa gama. Está assim também na eficácia que um ser consegue desenvolver dentro da cosmologia, dentro do mundo, dentro do universo de coisas. Então, eu diria, por exemplo, que se meu computador e meu celular, que são criaturas, se aprimorassem, eles seriam celulares melhores, eles seriam mais rápidos, teriam maior memória. Esse seria o sentido de aprimoramento moral para as criaturas não vivas, digamos assim. Embora ela não use esses exemplos, ela nem explique isso, ela sempre usa o exemplo de criaturas vivas. Mas, como dentro da sua cosmologia ela inclui tudo isso, até porque não tem não vivo, né? Eu estou usando aqui não vivo com uma licença poética. Tudo é vivo. A gente esquece, a gente está acostumado, habituado ao vocabulário, mas para ela tudo é vivo. Tudo é cheio de vida. E tudo é tão cheio de vida que nós estamos intimamente conectados. Há uma conexão entre todas as coisas existentes, entre todas as criaturas. E ela vai terminar isso nessa sessão aqui. Em que categoria poderíamos, então, colocar uma quarta, quinta, sexta ou sétima, etc. Espécie que não é claramente imutável ou claramente mutável, nem imutável nem em parte, e imutável em parte. Ou seja, não nos resta nada. Além disso, quem pressupuser alguma quarta espécie, distinta das três já mencionadas em termos de essência e substância, destrói, de fato, a ordem sumamente excelente que encontramos no universo, pois não haveria apenas um mediador entre Deus e as criaturas, mas 2, 3, 4, 5, 6, ou tantos quantos possa imaginar-se entre o primeiro e as últimas. De resto, visto ser conforme a razão sólida e a ordem das coisas que, tal como Deus é um só e não tem em si duas ou três ou mais substâncias, e tal como Cristo é um único Cristo sem outras mais substâncias distintas em si, na medida em que é o homem ou Adão celestial, a primeira de todas as criaturas, assim, da mesma forma, todas as criaturas, ou a totalidade da criação, são também uma única espécie em substância ou essência, embora esta inclua muitos indivíduos agrupados em espécies subordinadas e distintas umas das outras modalmente, de modo, lembra que eu falei? Tem os humanos, os equinos, então, a divisão mais simples disso seria o quê? Os mamíferos, os répteis, as plantas, em espécies subordinadas e distintas uma das outras modalmente, mas não substancial ou essencialmente. Ou seja, ela vai dizer aqui, há a diferença modal, que eu já expliquei o que é, e eu posso repetir a explicação caso seja necessário, que é essa diferença que eu posso reduzir a questão da aparência das características, mas não deixa de ser diferente essencialmente. Um cavalo e um homem e uma garrafa não deixam de ser criações, não deixam de ser criaturas criadas por algo ou alguém, no caso Deus. E pelo fato de serem criaturas, há então algo que as une, que é justamente isso. Elas fazem parte do mesmo estatuto ontológico. Então, elas estão, de alguma forma, conectadas como num corpo só. Ela vai dizer isso aqui logo à frente. Eu acho que eu vou continuar até lendo, porque assim a gente termina essa parte de vez. Assim, o que Paulo diz acerca dos seres humanos pode também entender-se em relação às criaturas, que do seu estado primitivo e original eram uma certa espécie de ser humano designada de acordo com as suas virtudes, como se demonstrará. A saber que Deus fez todas as tribos e grupos de criaturas a partir do mesmo sangue, para que se amassem mutuamente e ficassem ligados por laços do mesmo afeto e mutuamente se ajudassem. Assim, Deus implantou nas suas criaturas um certo afeto universal e amor mútuo, de modo que são todas membros de um só corpo e todas, por assim dizer, irmãs, que têm um Pai em comum, que é Deus, um Cristo ou a Palavra encarnada. Há também uma única mãe, essa substância ou entidade única da qual todas as coisas provieram, e de que são parte e membros reais. Embora o pecado tenha diminuído este amor e afeto nas criaturas em proporção espantosa, no entanto, não o destruiu completamente.
Ou seja, aqui ela está sendo muito utópica, né? Porque a gente está vendo, apesar de no final ela citar o pecado destruiu isso de uma proporção espantosa, a gente ainda consegue ver que há um amor entre as criaturas, um amor mundi. E aí ela lança essa tese, a tese do amor mundi, o amor das criaturas umas pelas outras, que é uma ideia teológico-filosófica abordada aqui por ela para compreender a cosmologia e, sobretudo, a natureza das criaturas. Uma das suas, não diria características essenciais, mas características talvez modais seria esse amor, essa coisa. Mas é realmente uma tese que, quando a gente olha com muita desconfiança. Apesar de que, por outro lado, a gente vê todo dia gestos de amor, de fato, e que nos renovam a esperança. Porque o mundo não se destruiu inteiramente ainda, mas também nem tanto está totalmente pronto, não está totalmente perfeito. Então a gente fica, de fato, meio que dividido. Será que a Nicole está certa nesse aspecto? Será que há um amor inerente a todas as criaturas que, enfim, as atravessa ao ponto de eu, por exemplo, amar Doroteia, amar Mateus, amar Amanda, amar Lara, e a gente ter essa relação de conservação entre nós, ou de fato somos egoístas e, sei lá, em estado de natureza como hobbies, tanto Plateu. Aqui parece ter duas salavancas. Uma ela está usando o Descartes, que é muito estranho, porque ela não gosta do Descartes, mas ela usa o método dele, ela sabe o método dele, porque ela leu os princípios da filosofia de Descartes. E aqui ela está meio que dando essa, olha, Hobbes pode não estar certo a respeito do seu homem natural egoísta. Há um amor mútuo entre tudo isso que é criado. E a gente pode observar isso na empiria, ou seja, no dia a dia. Apesar de o pecado, como ela mesma diz, em proporção espantosa, tenha diminuído esse amor. Não sei se é bem o pecado e não sei o que ela quer dizer com pecado, mas sei que tem essa questão. Fala, Doroteia. Tá. Aqui, nesse parágrafo, eu fiz uma observação para mim, que aqui eu acho que ela, no meu entendimento, que ela tentou ficar no meio do caminho, pouco Descartes, pouco Hobbes, né? O Thomas Hobbes diz que a natureza humana ela é pérfida, ela é cruel, ela é mesquinha, ela é egoísta. E aqui, quando ela fala, embora o pecado tenha diminuído, então acho que aqui ela mitigou um pouco o Thomas Hobbes, não foi, não? Ou é impressão minha? Eu acho que sim. Não, eu acho que sim. Esse amor e afeto ainda tem, eu digo assim, eu entendi assim, ainda sobrou uma coisinha. Então eu acho que... Mas, se não tivesse sobrado, eu acho que a gente nem estaria aqui. Que a natureza humana, ela é cruel e ela mesma tenta suavizar um pouquinho, ou ela não pensa como Hobbes? Ela acha que fica no meio do caminho mesmo. Eu acho quando que ela fala, embora, apesar da... então isso mesmo, fica no meio do caminho, né? Ela está tentando, assim, dar um ajuste. Ela está entre Hobbes e Rousseau, digamos assim. Ela estaria entre Hobbes e Rousseau. Ela teria entre o homem natural bom primitivo, e o homem pérfido do Hobbes, né? Isso, ela estaria entre os dois. E lembrando que o início desse livro, dessa obra, ela começa, isso aqui é anti-Hobbes, anti-Hobbesianismo. Então, ela nunca estaria com Hobbes. Difícil dela, nunca estaria totalmente de acordo com Hobbes. Ela pode estar parcialmente. Então, ela diria, há homens pérfidos, há homens bons. E eu acho que se a gente for parar para pensar assim, agora, categoricamente não, praticamente nessa proposta, o que acontece é que isso se realiza, porque apesar de todas as tentativas de destruição, de morte, de fim, o mundo existe. A gente ainda está aqui tendo essa aula. Então, alguma coisa boa, alguma coisa boa sobrou.
alguma coisa boa conserva. E isso aí também faz parte do ecletismo da Nicomaque, que ela bebe de muitas fontes, ela lê todo mundo, ela pega um pouco de cada e tenta juntar, e tenta conciliar. O que eu acho muito legal da parte dela, porque ela não fica naquela coisa. Tudo bem, ela parte de uma proposta de refutação, mas não é uma refutação que diz, olha, você está tudo errado. É uma refutação que se propõe a aglutinar escolas que talvez sejam antagônicas. Embora tenha momentos que ela passe para a briga mesmo, para a refutação. Agora acho que a gente pode ir para a seção 5, que diz o seguinte: as posições extremas que se nos oferecem, sendo uma delas o hunterismo, a outra a ignorância crassa e que ambas obscurecem a glória dos atributos divinos. Hunterismo, conforme nota de rodapé, os hunters, deve ser alguma coisa assim, eram radicais políticos e religiosos do século XVII e defendiam o panteísmo e rejeitavam a moral convencional. Para eles, quem fosse espiritualmente iluminado estava acima da lei. Ou seja, eu não estudei ranteísmo profundamente, não fui atrás. Se alguém quiser ir atrás e pesquisar isso mais a fundo para trazer para a aula, seria interessante. Mas me parece que ela está discutindo com aqueles caras mais anarquistas, digamos assim, ou cínicos. Aqui seria esse pessoal que ela vai chamar de ignorante. E aí ela começa a seção 5. Tendo reconhecido os 3 tipos de ser já referidos, e estes 3 apenas, que são completamente insuscetíveis de se transformarem um em outro, avançaremos com segurança no caminho médio da verdade quanto à natureza da substância, deixando os maiores erros e a confusão à direita e à esquerda. Olha que interessante. Aqui ela está sendo... se a gente pensar, na época dela não havia ainda essa divisão direita e esquerda, mas se a gente pensar agora como a proposta que você falou, Doroteia, de meio do caminho, de divisão, direita e esquerda, ela está exatamente aí, olha, vou tirar os maiores erros, mas eu também não vou ser radical para nenhum dos dois lados. Eu não vou me enraizar, radical aqui nesse sentido, eu não vou me enraizar nem num lado, nem no outro. Primeiro, há quem mantenha que todas as coisas são uma só substância. E aqui ela está se referindo especialmente a Spinoza. Lembra que esse também é um texto anti-espinosismo e doutrinas heréticas? Então, primeiro, há quem mantenha que todas as coisas são uma só substância, da qual são as partes reais e próprias. Esses confundem Deus com as suas criaturas, como se estas duas noções fossem uma única coisa essencial, de modo que o pecado e os demônios não seriam senão parte de uma ligeira modificação do ser divino. Daqui resultam consequências perigosas. Embora não deseje que todos os que por engano caíram nessa opinião levem isto a mal, devo advertir os meus leitores sobre aquilo a que tais princípios conduzem, para os que possam reconsiderar melhor e evitar a sua absurdidade. Então aqui ela está o quê? Dando uma salavanca, dizendo, olha, você confundir, na opinião dela, na leitura dela do panteísmo, você confundir Deus com as criaturas é você confundir duas naturezas antagônicas, é um erro crasso da razão. Você não pode confundir o ser supremo criador com criaturas absolutamente imperfeitas, passíveis de erro. E isso tem consequências graves, ela vai dizer. E mais para frente, mais aqui logo abaixo, ela já vai dizer que consequências são essas. Eu acho que está todo mundo mais curioso para saber que consequências são essas do que dúvidas, né? Exatamente. Em segundo lugar, há outros que mantêm que há 2 espécies de substância. Deus, esse ser supremo inteiramente mutável, e as criaturas, os seres inferiores totalmente mutáveis. Esses, aliás, não tomam suficientemente em consideração aquela ordem excelente acima descrita, que se manifesta em todas as coisas. Pois talvez pudessem ter observado, aliás, que além dos 2 extremos, há também um certo mediador que participa de ambos, e que este é Jesus Cristo, que os mais sábios entre os judeus reconhecem, não menor que alguns entre os chamados gentios, afirmando que é um tal mediador, a quem dão nomes diferentes, tais como Logos, Filho de Deus, Filho primogênito de Deus, Espírito, Sabedoria, o Adão celestial, etc. E assim também lhe chamam o mediador eterno. Ou seja, o primeiro homem para ela é Jesus Cristo. O Espírito Santo, o Espírito, na verdade, tem essa relação.
o Adão celestial, o Filho de Deus ou Logos. Todos esses são nomes para essa natureza mediadora. Então ela vai dizer, olha, essa disputa religiosa todinha que está acontecendo até aqui é uma questão de linguagem, de filosofia de linguagem. A gente está dando nome diferente ao mesmo fenômeno. Isso que é o mais interessante. Ela observa o fenômeno, ela vê, ela reduz esse fenômeno, tal como Descartes faz, ao crivo da razão. Ela para pensar a respeito dele. E ela vai ver aqui já um eco que eu vou adiantar para a contemporaneidade ecumenista. Ela vai dizer, olha, se eu chamo de Oxalá, Deus, e Alá, lá no Islã, eu estou dizendo a mesma coisa. Não me importa o nome. Me importa a essência do que é essa criatura. Me importa mais conhecer a essência dessa criatura do que simplesmente disputar para saber quem é que tem o nome certo ou errado dela. Embora ela faça uma defesa aqui do cristianismo, porque ela é cristã. Ela vai dizer, ó, Jesus Cristo. Mas ele tem outros nomes. Ele é logo os filhos de Deus. Eu não sei como é que é no candomblé e na Umbanda seria Jesus, se seria Oxalá, eu acho que não. Quem souber aí, quiser me dizer. Eu sei que Deus é Oxalá, e o islamismo é Alá, e no shintoísmo tem outros nomes. Se eu não me engano, no hinduísmo, Zeus, por exemplo, pode personificar essa figura de Deus Supremo. Agora, nas religiões hindu e no shintoísmo e no budismo, o budismo acho que vai dizer o universo, né? Eu não saberia dizer exatamente igual. Mas o que ela está apontando aqui, olha, gente, mais importante não é ficar dizendo que nome tem fulano, ciclano ou beltrano. O mais importante é saber o que? A natureza da criatura. Você está conhecendo a natureza dela? Então, assim, a mensagem religiosa por trás seria essa, mais ecumênica. E, anteriormente, a disputa com Spinoza, que seria o quê? Confundir criador e criatura. Dizer, ó, duas da mesma substância? Não pode. Se você é criador, você não pode ser criatura. Vice-versa. Uma substância ela é totalmente imutável, que é a do Criador, é de Deus. Ela não muda. Ela está ali pronta, perfeita, suprema. E a das criaturas ela é mutável, ela é passiva de aperfeiçoamento. Então, quando você faz uma tese panteísta que engloba essas duas, você está cometendo, no fim, um grande equívoco na opinião da Nicono, é claro. Alguma dúvida, algum comentário? Eu acho que tem bastante coisa para a gente falar a respeito, para a gente assim, ficar meditando, digamos, aqui nessa coisa. Então, aqui ela está numa refutação a esses Hunters e implicitamente ao Spinoza. Não sei se o acréscimo inicial de isso é um texto anti-robezianismo, não sei o que, foi dela ou foi dos editores. Mas, de fato, aqui há uma crença. E aqui também há uma refutação a um Henry Moore, quem é o mentor dela, né, que eu já falei, que é um desses crentes que acha que há Deus e as criaturas e só. Não tem uma natureza intermediária entre eles, um mediador. Ela vai dizer. Então, ela está refutando o seu próprio mestre, o que é mais interessante ainda, o que mostra a sua, não superioridade, mas mostra a sua força como filósofa e como pensadora autônoma, né? Alguém que está ali, de fato, tentando redigir um pensamento original, inédito, uma modernidade absurdamente excludente com as mulheres no espaço da academia. A gente sabe que esse tempo as mulheres não frequentavam a academia, uma não contemporânea, mas do mesmo tempo, esqueci o termo para isso, a Margaret Cavendish escreve uma tese, é uma filósofa, manda para a academia para tentar ser aceita como membro, e lá ela diz, olha, não foi você que escreveu, foi seu marido, você não é capaz porque você é mulher. Então, dentro de um ambiente machista brutal, você vê uma mulher tentando refutar pelo menos dois grandes filósofos, o Spinoza, o Henry Moore e, anteriormente, um pouquinho Hobbes. Você vê que mesmo fora desse espaço, e, aliás, até por estar fora do espaço acadêmico, que exige um monte de regras chatas, enjoadas, a gente sabe até hoje, ela pode escrever tais coisas dessa maneira. Talvez ela não conseguisse escrever um texto como esse se ela tivesse tão dentro, tão aprisionada dos sistemas acadêmicos. Isso, é claro, é só uma suposição, não tem nenhum valor muito grande. Vou continuar. Se essas questões forem corretamente analisadas, contribuirão
grandamente para a propagação da verdadeira fé e da religião cristã entre judeus e turcos. Turcos são os muçulmanos para ela, tá? E outras nações infiéis. Nomeadamente, se concordar que há razões igualmente fortes para provar que há um Deus, que há um mediador entre Deus e os seres humanos, na verdade entre Deus e todas as criaturas, como há para provar que há um Deus e uma criação, portanto, daqueles que se reconhecem um tal mediador e creem nele, pode-se dizer verdadeiramente que acreditam em Jesus Cristo, mesmo que ainda não saibam e não estejam convencidos de que já encarnou. Mas, se primeiro admitirem que é um mediador, indubitavelmente, virão a reconhecer também, ainda que relutantemente, que Cristo é esse mediador. Aqui ela está fazendo a apologia dela, a defesa do cristianismo. Mas, ao mesmo tempo, ela também está fazendo a apologia dela para a questão da linguagem. Se você chama de outro nome, tanto faz, ó. O importante é que você sabe que há uma natureza mediadora. Há esse estatuto ontológico. E isso pouco importa. Qual que é a graça disso que tem aqui que vai seguir à frente nesse capítulo mesmo? Ela vai dizer, olha, para a salvação de almas, tanto faz. Então, isso que é o mais legal. Você não está sendo herege, você não vai parar no inferno e ser condenado a uma eternidade de sofrimento, porque você chama por um outro nome. Embora, se você for analisar muito bem, os detalhes, você vai ver que é Jesus de Nazaré mesmo. Isso é a opinião dela. Mas aqui tem esse outro eco de observar isso, esse fenômeno de uma maneira tão inédita. Eu não vejo outro filósofo olhando para isso de uma forma tão verdadeira, eu diria. Porque aqui, para mim, de fato, tem uma verdade, que é essa questão dos nomes, que é uma coisa que só vai ganhar força no século XX com os movimentos ecumenistas, quando o pessoal chegar e dizer, olha, todas as religiões dizem a mesma verdade, elas têm o mesmo discurso. Chega aqui uma mulher em 1670, mais ou menos, já está escrevendo isso. Então, assim, isso é surpreendente, isso é, assim, admirável. A gente deveria bater palmas para quase fazer aqui uma cerimônia de aplaudir a Nicole por ter pensado isso tão cedo, tão precocemente e sozinha, dentro de uma biblioteca, trocando correspondência com algumas pessoas, sobretudo com Henry Moore. Claro que era uma puta biblioteca, era tipo o Google, ela tinha como se fosse o Google da época, ela era a única que tinha, mas ainda assim é sozinha, é um afã solitário de pensar. Ela não está com muitos interlocutores, ela está com poucos, ela está com Van Helmont, com o seu irmão e com o Henry Moore. E o sogro dela, tem as cartas e tal, mas essa troca filosófica, ela é muito pequena, ela é mais de uma busca pessoal do que propriamente dita um aprendizado acadêmico como nós estamos tendo aqui agora. E isso é admirável, isso aqui extrapola tudo, assim, o que a gente pode ler de filosofia até então. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário a fazer a respeito? Eu me interesso muito pela parte a minha tese é sobre gênero, né? Gênero misturado com Nicômaco. Por que é uma mulher a pensar isso? Que posição é essa que permite que ela pense dessa forma e consiga expor dessa forma? E você não vê isso acontecendo nos outros. Você vê as disputas tão acirradas dentro da teologia, entre as religiões, etc. E tal. Algum comentário, alguma dúvida? Não? Então eu vou continuar. Há outros, aliás, que multiplicam quase até o infinito entidades específicas nas suas essências e atributos distintos. Isso contraria totalmente essa ordem excepcional das coisas e obscurece por completo a glória dos atributos divinos, de modo que a impede de brilhar com o devido esplendor nas criaturas. Porque, se uma criatura fosse inteiramente limitada pela sua própria individualidade e totalmente restringida e confinada nos limites muito estreitos de sua própria espécie, a ponto de não existir mediador através do qual uma criatura pudesse transformar-se em outra, então nenhuma criatura poderia atingir um grau superior de perfeição e maior participação na bondade divina. Nem as criaturas poderiam agir e reagir de maneiras diferentes em relação umas às outras. Ou seja, o que permite tudo isso que ela está descrevendo aqui
é a natureza mediadora. E permite por quê? Porque dá nome, porque é passível de diálogo, de um certo sentido. Ela vai dizer, essa natureza intermediadora, ela é como se fosse um exemplo de que é possível nós nos aprimorarmos. Então, ela opera através dessa forma. Se ela não houvesse, nós seríamos seres engessados, que não conseguiríamos atingir nenhum aprimoramento ou mesmo derrocada moral, aqui no sentido dela. E com isso a gente fecha a sessão 5. A sessão 6 é enorme. Ela acho que talvez valha a pena a gente deixar para a próxima, porque depois as sessões elas vão ficando pequenas, mas a 6 ela é muito grande. Se eu começar hoje, eu sinto que a gente perde... Oi, Dorothea. Só uma perguntinha, professor. No parágrafo anterior, antes de terminar, nesse parágrafo da seção 5, o senhor quis dizer com isso que ela é uma vanguardista? Na época, ela foi considerada? Com certeza. Não, ela não chegou a ser considerada vanguardista. Hoje, a gente pode lê-la como vanguardista. Mas, na época, ela mal foi lida. Ela foi lida pelo Leibniz, ela foi lida por um círculo de pessoas muito pequenos. Mas é muito interessante que ela é vanguardista. Que ela está pensando questões que hoje nos são ricas. Até hoje tem guerra religiosa, gente. Sim. Até hoje tem gente explodindo bomba por conta do Alá e do Deus e do Jesus e do judeu e do não sei o quê. Até hoje isso ocorre. E aqui ela está, olha, dando uma solução teológica e filosófica para o problema. Então, essa é uma das graças de ler Annie Conway nos dias de hoje. Hoje, né? Hoje, ver como ela é tão contemporânea. Não, sim. Como ela é tão contemporânea, né? Apesar de ter sacado esse problema e hoje a gente está lendo com uma visão com assim mais robustez. A gente está vivendo isso plenamente. Assim como eu acho que a gente está vivendo Hobbes plenamente. Eu acho que no meu entendimento, essa impressão. A gente está vivendo Hobbes e estamos vivendo hoje com essas coisas que a gente está vendo. E estamos vivendo, eu não conhecia a Annie Conway, porque ela está bem contemporânea, a gente está vivendo esses conflitos, né? Muito ferozmente. É isso que eu estou querendo dizer. Toda hora. E o Brasil se tornando um lugar de conflito entre os neopentecostais e os católicos, entendeu? Isso. E aqui o nosso espaço se tornando um lugar de conflito. Então, olha só, a gente deveria fazer propaganda do texto, sair levando, olha, vamos dar uma lida aqui numa filósofa muito interessante, que é pouquíssimo lida, conhecida, Annie Conway. Então, assim, por isso que quando eu me apaixonei pela Annie Conway, quando comecei a estudar, eu olhei e falei, mas isso aqui eu quero abraçar, eu tenho essa coisa com as figuras com quem eu estudo. Eu me apaixono, entre aspas, eu tenho essa relação de amor profundo com a obra do que eu estou estudando. Então, quando eu escolhi ela, porque assim, tem outras filósofas que eu estudo também, mas para escrever uma tese de doutorado, quando eu escolhi Annie Conway, eu escolhi muito bem. E eu comecei a escrever agora, tem só 3 páginas, mas eu acho que esse capítulo 6, vão já lendo ele, porque ele vai ficando bem denso agora, sobretudo aqui na seção 6, e ele vai para uma densidade, mas ele resume bem a obra toda. Se a gente conseguir entender só o capítulo 6, se a gente chegar lá em março e conseguir só ter lido o capítulo 6, a gente vai ter conseguido ler ou ter chaves de leitura para a obra toda, ou pelo menos ter a síntese do que é a obra toda. E aí eu queria discutir já uma coisinha com vocês a respeito de trabalho, né? Eu não sei, o prazo vai ser bem maleável, mas a minha ideia é que vocês escrevam artigos de pesquisa sobre Annie Conway. Cada um escolha um tema dentro do livro dela, dentro da obra dela, e escreva ali um artigo de até 4 páginas, 3, 4 páginas, entre 3 e 4 páginas, ou se quiser escrever mais, se sinta livre, mas pelo menos isso, né? Disserte sobre um tema que esteja aqui dentro do livro. E que o tema é esse, que seja esse que te cause mais comoção, digamos assim, te cause mais, nossa, fiquei emocionado lendo isso aqui realmente mudou minha forma de ver a vida. Enfim, queria que vocês escolhessem esse tema. Então, eu não vou dar nenhum tema pronto. O trabalho final da disciplina será esse.
Então, assim, não tem nem como colar e ele é bem livre. O prazo eu ainda não sei qual que vai ser, eu tenho que perguntar à Suzana, mas por mim seria um prazo bem maleável. E se continuar a pandemia, talvez eu dê continuidade ao curso da Anne Conway, continue trabalhando com ela mais um pouco, porque ele também me ajuda a escrever o doutorado. Estudá-la, assim, dialogicamente, tendo um grupo de pessoas que estão lendo junto comigo, é muito interessante e enriquecedor para o meu doutorado, porque eu fico vendo esses nuances aqui. O capítulo 6 é o capítulo da festa. Digamos. Professor, Oi, diga. Quanto ao prazo, professor, o senhor tem um prazo para entregar nossas notas, é logo no início de março, então os outros professores estão pedindo para entregar, assim, última semana de fevereiro, para dar tempo de ler e mandar, não é um prazo, assim, muito longo em março, não, é um prazo, o senhor tem um prazo bem curtinho. Eu odeio prazo. Depois o senhor vê isso. Então, a gente já sabe qual é a avaliação, né? Como é que vai ser. Então, já pode começar a construí-la, se você quiser. Para quando chegar lá na última semana de fevereiro, você já me entregar. Até porque, como tem poucos alunos, não vai me dar tanto trabalho corrigir. Porque são poucas pessoas a corrigir. Mais algum comentário, gente? Mais alguma coisa? Alguma dúvida sobre alguma outra parte do texto que vocês queiram comentar, que vocês tenham lido Eu tenho, não é bem uma dúvida, né? Quero, manda. É porque eu fico pensando que quando ela fala sobre o Adão, né, lá e tal, que tem os 3, e aí tem o Adão, né? E você fala assim, esse é o que dá nome às coisas. E parece que dar nome a algo é uma coisa muito importante para ela ou para esse Deus importante. E aí, quando importante. E aí, quando já fala dessa questão religiosa, tipo assim, não importa o nome que dê, mas sim a essência. Já parece que não é algo tão importante, aí fica esse distanciamento, né, entre... Não, a natureza do mediador é essa de dar nome às coisas. Isso é importante, reconhecer essa natureza do mediador, de atribuir nome às coisas, de ser o verbo, o logos. Não tem lá no Evangelho de João, vou até abrir ele aqui no Google rapidinho, Evangelho de João, que fala, eu sou o logos. O Evangelho como um hino verbo, o Evangelho de João começa como um hino ao verbo que identifica Jesus como sendo logos. Então, é essa natureza mediadora que para ela é importante ser reconhecida, entende? Nesse estatuto ontológico do mediador. Mas não significa que para ela seja importante dar nome, dizer que Jesus é o mediador, ou que Deus se chama Deus, ou se chama Alá, ou se ele vai se chamar Krishna, enfim. Isso não é o mais importante. O importante nessa questão da linguagem é saber quem é que dá o nome a essas coisas, que é essa natureza mediadora, que é esse logos. Na mística judaica, tem uma leitura de Gênesis que é a seguinte, teve o Adão, e o Adão chegou lá no paraíso, ele que começou a dar o nome das criaturas. Então ele disse, esse é o peixe, essa é a anta, esse é o elefante, essa é a árvore de maçã. Então, é essa parte da Cabala, da mística judaica, que ela está retirando para falar do verbo, do logos. E tem também a relação do logos com a verdade, né? Que a gente traduz muitas vezes logos por verdade, ou verbo. Então, é esse que diz a verdade sobre alguma coisa, que tem essa capacidade e que nos auxilia no conhecimento. Pelo menos é assim que eu interpreto. Mas não se trata de uma importância ao nome das entidades em si, digamos. E sim de reconhecer que é uma característica fundamental do mediador ser o logos, ser esse que dá o verbo, dá o nome, diz a verdade de alguma coisa. Respondi sua dúvida? Às vezes você caiu e não ouviu. Então, eu ia fazer sessão 6 hoje, mas ela é muito grande. Professor, só mais uma perguntinha, claro. Professor, para você terminar. Tá? Aqui na página, na seção 4, quando fala assim, aquilo que é corretamente compreendido é o que é mais verdadeiro e certo. Eu fui ver nessas notas dos editores, aqueles 6, ela está aqui, Anne Conway refere-se ao método cartesiano que aqui pretende adaptar aos seus objetivos.
Mas É uma ela análise que ela não. faz. O método cartesiano é construído por uma análise. E aí você pode lembrar, já que você leu as Meditações Metafísicas agora, de Tô como lendo, tô Descartes vai lendo. redigindo. Está lendo? Sim. Então, você está vendo que o É. Descartes vai fazendo várias suposições, hipóteses. Ele diz, Sim, não pode sim. ser. Então, é esse método a isso que ela se refere aqui. Tá, esse método, tá. Tá. Que a gente chama de análise, ao contrário do Spinoza, que é síntese. Isso Tá. é para a gente saber de modo geral. Não se liga muito nisso agora, não. Nem precisa se ligar no modo geral, mas estou dizendo. Tá. O método cartesiano que ela está dizendo aqui é esse método investigativo da razão com ela mesma. E aí ela faz a hipótese e refutação de hipótese. Dá, sim, tem uma razão. Ela é mais... Tá. Depois eu explico isso melhor. Enfim, Tá. mais alguma dúvida Ok. ou comentário, gente? Então, deixa eu parar a gravação.